So we'll begin our evening with a word of prayer. E assim gostaria de começar essa noite com uma oração. Our loving God in heaven, we thank you for bringing us safely to these Sabbath hours. Nosso Deus amoroso, queremos te agradecer por ter nos trazido a essas horas sagradas do sábado. As we look at the events of the past week and month, Ao contemplarmos os eventos das semanas e meses passados, the turmoil that's in the world and also affects our own personal lives, a agitação que está no mundo e como ela também afeta as nossas vidas pessoais, we appreciate more the Sabbath and being able to come aside and rest. apreciamos ainda mais as horas do sábado e a possibilidade de termos descanso. We ask for the Holy Spirit to grant us not only rest but refreshing. Pedimos pelo Espírito Santo para que nos conceda não apenas descanso, mas também refrigério. Bless us with your presence. We ask in Jesus' name. Amen. Abençoe-nos com a tua presença, pedimos em nome de Jesus. Amém. Again, happy Sabbath, and thank you for joining me on your Friday evening. Mais uma vez, um feliz sábado e obrigado por se juntarem aqui nessa sexta-feira à noite. It's been suggested that I do some review and Pois that we can be all brought up to speed. foi sugerido que eu fizesse um tipo de revisão para que pudéssemos nos encontrar na mesma página. So I'm going to try and combine a few different thoughts that have been touched in the past. E assim, vou tentar juntar, unir algumas ideias que têm sido apresentadas no passado. We're looking at the Sunday law that has developed from Acts 27. Estamos olhando para o decreto dominical e como ele se desenvolveu partindo de Atos 27. So I'm just going to share the screen of original board work done in 2018. E assim vou compartilhar a tela para mostrar quadros brancos que foram feitos em 2018. And this is the story of two ships. E esta aqui é uma história de dois navios. It's the story of the United States and Adventism, but in two different ways. A história sobre os Estados Unidos da América e o Adventismo, porém de duas maneiras, de dois jeitos diferentes. The United States and the SDA Church are seen as twin institutions. Os Estados Unidos da América e a Igreja Adventista são vistas como igrejas, como instituições gêmeas. And we're looking at Sunday law in the United States. So let's consider this ship as the ship of the United States. Então, nós estamos olhando para a questão do decreto dominical nos Estados Unidos, então vamos olhar para esse navio como sendo os Estados Unidos. So Adramyttium can be seen as a negative experience. Adramitio pode ser visto como uma experiência negativa. It's the ship that decides that it will abide in death. É o navio que decide permanecer na morte. It's given a warning message in 1989, which it decides to uh, ignore. Ele dado uma mensagem de advertência em 1989, 89, em 89, e eles decidem ignorar essa mensagem. Alexandria is the more positive ship. Alexandria é o navio mais positivo. It's the protector and defender of the people. É o protetor e defensor do povo. But this line shows what problems that ship faces.
Mas essa linha mostra os problemas que esse navio enfrenta and how it goes off course quite quickly. e como ele se desvia do caminho rapidamente. It doesn't follow directions, gets hit by the east wind, and ultimately gets shipwrecked. Não segue orientações, é atingido pelo vento oriental e, é, no final, sofre o naufrágio. So even though it's the positive ship, it struggles to fulfill its job description. Então, mesmo sendo o navio positivo, está com dificuldades de fazer a sua função. So recently, we've begun to understand that the United States is, when we say the United States in Bible prophecy, it's too broad a term. Recentemente, concluímos que quando nós nos referimos aos Estados Unidos na profecia bíblica, isto é um termo amplo demais. And especially if we consider the symbology of Revelation chapter 17. Especialmente quando nós nos referimos à simbologia de Apocalipse 17. That there is a sixth and seventh kingdom or two opposing forces within the United States. Onde há um sexto e sétimo reinos ou duas forças opostas nos Estados Unidos. When we're looking at this line of Alexandria, we're looking at the history of the sixth kingdom. Quando nós olhamos para a linha de Alexandria, nós estamos olhando para o sexto reino. It's this sixth kingdom which is meant to restrain opposing forces within the United States. É o sexto reino que está aí para restringir as forças opostas que estão nos Estados Unidos. So back in the day, in the early teachings of the movement, Antigamente, nos inícios, ou nos ensinos mais antigos do movimento, we believed correctly that the sixth kingdom was the United States, acreditávamos corretamente que o sexto reino é os Estados Unidos da América and the seventh kingdom would be the United Nations. e o sétimo reino seria as Nações Unidas. Because we thought that globalism was the threat. Porque nós acreditávamos que o globalismo seria a ameaça. The Midnight Cry message woke us up to the fact that globalism is not the threat. A mensagem do clamor da meia-noite nos acordou, nos despertou para o fato que o globalismo não é a ameaça. Unilateralism is the threat. O unilateralismo é a ameaça. So I'll give a definition of globalism. Eu vou dar uma definição de globalismo. It's when a government considers the effects of its actions on the rest of the world. É quando um governo considera os efeitos das suas ações, ahm, para com o restante do mundo. It recognizes that the world is interconnected. Entende que o mundo é interligado And so it has to think outside of its borders. e assim precisa pensar para além das suas fronteiras. Unilateralism is when you make a decision that doesn't consider other countries or groups. Unilateralismo é quando você toma decisões que não considera outros países ou outros grupos. It's when a country creates policies or acts É where quando it um doesn't care país what happens in the rest of the world. É quando um país cria ações ou políticas que não
se preocupam com o restante do mundo, o que acontece no resto do mundo. And we would just boil that down to selfishness. E nós poderíamos resumir isso para egoísmo. The stepping down, stepping on another, whether it's country or person, to lift yourself up. Pisotear o pisar em cima, né, de outra em outra pessoa, o país, para elevar a você mesma. So we have been watching the history of the United States becoming a unilateral power. E assim temos observado a história dos Estados Unidos se tornando um poder unilateral. It no longer thinks about in global terms. Não pensa mais em termos globais. It, it the word that we hear connected with Donald Trump is transactional. A palavra que nós escutamos em ligação a Donald Trump é transacional. It only interacts with other countries or other people in a way that will benefit itself. Somente interage com outros países, outras pessoas, quando isto é para o seu próprio benefício. And this is actually the sin of the United States that took it off course in the first place. E isto, na verdade, é o pecado dos Estados Unidos que tem os desviado desde o começo. It didn't consider the global ramifications, the global um, uh, results of uh, of retaliating against 9/11. Não consideraram as ramificações, não, as implicações em nível mundial ao retaliarem após o 11 de setembro. So this shift from unilateralism to global um, from unilateralism to oh sorry globalism is a tension that has been going on in the United States from its birth. Então, essa mudança, essa transição de unilateralismo para globalismo tem sido motivo para tensão, né? Desde os seus inícios, o seu nascimento. And so that can be traced from 1798. Isso pode ser traçado, começando em 1798. And I'd just like to stop here for a minute and consider our symbols that we use currently for the United States. E assim quero parar aqui por um momento e considerar os símbolos que nós usamos para nos referindo aos Estados Unidos. So when we consider Daniel chapter 2, Quando nós consideramos Daniel capítulo 2, and that it outlines the history of the four main kingdoms of Bible prophecy. e que lá é delineada ou estruturada a história dos quatro principais reinos da profecia bíblica, That those four kingdoms can be seen in the in the last kingdom of Bible prophecy. que esses quatro reinos podem ser vistos ou reconhecidos no último reino da profecia bíblica. Because that image starts with Babylon, in literal Babylon, and ends with spiritual Babylon. Porque a imagem começa com Babilônia literal e termina com Babilônia espiritual.
That means really that whole image of Daniel 2 is Babylon. Significa então que a imagem toda, na verdade, é Babilônia. And Babylon goes through different phases. E Babilônia passa por fases diferentes. You know, it goes through its Medo-Persia phase, its Greece phase, and ends with the different phases of Rome. Passa pela fase de Medo-Pérsia, a sua fase de Grécia, e então passa para as fases diferentes de Roma. Pagan, papal, and modern. Pagão, papal e moderno. So we are now living in modern Rome, Nós agora vivemos em Roma moderna. but we understand modern spiritual Rome has has elements of Babylon, Medo-Persia, Greece, and pagan Rome in it. Mas entendemos que Roma moderna, espiritual, tem elementos de Babilônia, de Medo-Pérsia, Grécia, e Roma pagã nela. And each of those elements tells us a different perspective of the United States. E cada um dos elementos nos demonstra ou nos traz uma perspectiva diferente dos Estados Unidos. The main symbol from these kingdoms is that they are a combination of church and state. O símbolo principal, o aspecto principal desses símbolos, desses reinos, é que são uma combinação entre igreja e Estado. We see that very clearly in Daniel chapter 1, verse 1. Isso vemos claramente em Daniel 1, capítulo 1 e versículo 1. Actually, 1 and 2. We might read that. Daniel chapter 1, verses 1 and 2. Daniel 1, os primeiros dois versículos. Vamos ler. Want me to read or you want to read them first? Yeah. I will read it first in English. In the All right. third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon, unto Jerusalem and besieged it. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand with part of the vessels of the house of God, which he carried into the land of Shinar to the house of his God, and he brought the vessels into the treasurer house of his God. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro de seu Deus. So this is the beginning of the story of the captivity of Israel by Babylon. Este é o começo da história do cativeiro de Israel pela Babilônia. And notice that we have two kings. Notem que temos dois reis. We have Jehoiakim Temos Jeoiaquim and Nebuchadnezzar. e Nabucodonosor. They're representing, well, this is actually your southern kingdom, but I'll put, I'll write Judah. Isso seria o Reino do Sul, né? Eu vou escrever Judá aqui And Babylon. e Babilônia. And we see two kings. We see two countries, Judah and Babylon. Vemos dois reis e também dois países, Judá e Babilônia. And we see two houses. Vemos duas casas. So here we've got the temple, the house of Jehoiakim's God, that temple in Jerusalem. Temos aqui o templo, não? A casa, não? Do Deus de Jeoiaquim, o templo em Jerusalém. And Nebuchadnezzar also has a temple of his God. Nabucodonosor também tem um templo do seu Deus.
and that's the Temple of Marduk. que é o templo de Marduk. And we have two sets of vessels. Temos também duas classes de utensílios. So we have the vessels from the Jerusalem temple Temos os utensílios do templo de Jerusalém and the treasures of the Marduk temple. e o tesouro do templo de Marduk. And we understand with that vessels that it included people and possessions. E entendemos que esses utensílios estava incluindo pessoas como também objetos. Because in a certain sense, Daniel was one of the vessels. Num certo sentido, Daniel era um desses utensílios. But we also know there were the candlesticks and the bowls and drinking vessels. Mas também sabemos dos candelabros, dos recipientes e copos, etc. So we have two temples, the temple in Jerusalem and the temple in Babylon. Então temos dois templos, o templo em Jerusalém e o templo em Babilônia. And we have the two territories. So this E is dois territórios. Babylon, China, Dois territórios, Babilônia barra Sinar and Judah is in the glorious land. e Judá na Terra Gloriosa. Although it doesn't call it the glorious land in these verses. Mesmo que aqui não é chamado de Terra Gloriosa nesses versículos. So we understand that Babylon is both a city and a country. Nós entendemos que Babilônia é tanto cidade como também o país. So just want to show here that when Nebuchadnezzar took Judah captive, he not only took he not only conquered the country, Só queria mostrar que quando Nabucodonosor conquistou eles, ele não somente ocupou o país, he was also taking the religion ele também pegou a religião and combining that religion with his own. e combinou aquela religião com a sua. And that is a characteristic of Babylon. E essa é uma característica da Babilônia. And we see that copied by the other kingdoms as well. E nós vemos isso sendo copiado pelos reinos que seguem. More clearly seen, I guess, with Rome and the Pantheon. Isso vemos com certeza claramente com Roma e o Panteão. That Rome would take the religions of other nations and combine them in their own. Onde Roma pegava as religiões das outras nações e as combinava com a sua. So we see the combination of church and state at the very beginning of the book of Daniel. E assim nós vemos a combinação de igreja e Estado no começo do livro de Daniel. So if we come down to our time, let's have a look at the symbols that we use today. E assim, chegando ao nosso tempo, vamos dar uma olhada aos símbolos que nós usamos para o nosso tempo. And we'll define them. E vamos defini-los. So we're talking about the combination of church and state in the United States today. Então, nós estamos falando da combinação de igreja e Estado nos Estados Unidos hoje. And we're going to look at MAGA. Vamos olhar para MAGA. MAGA is the symbol of, and I'm going to use the sexist term, woman. MAGA é o símbolo eu vou usar aqui uma expressão sexista, é o símbolo da mulher, We see in Revelation 12 and Revelation 17. que vemos em Apocalipse 12 e 17. It's also the symbol for Babylon Também é símbolo para a Babilônia and for the false prophet.
e do falso profeta. So MAGA, think of MAGA as the church. Então, MAGA, o tornar a América grande novamente, pensem nisso como sendo a igreja. The religion, the ideology, the philosophy. A religião, a ideologia, a filosofia That's going to need a beast to ride. vai precisar de uma besta para montar. What MAGA is going to ride is Trumpism. O que MAGA vai montar em cima é o trumpismo. The Trumpism is the seventh or eighth kingdom. Trumpismo é o sétimo ou o oitavo reinos. Okay, it is the dragon. É o dragão. The dragon is a beast that needs to be ridden. Dragão é uma besta que precisa ser montada. And we could also refer to it as the king of the north. Também poderíamos nos referir a ela como o rei do norte. It is the state. É o estado. So when we combine these, MAGA and Trumpism, Então, quando nós combinamos os dois, MAGA e trumpismo, this is the definition of the beast. esta é a definição da besta. It is the combination of church and state. É a combinação de igreja e estado. But when we consider the church here, we know that it's not limited to religion. Mas quando nós consideramos aqui a igreja, sabemos que ela não é limitada à religião. It is a combination of uh, religions, ideologies, philosophies. É uma combinação de religiões, ideologias e filosofias. We could sum that up in the word nationalism. Poderíamos resumir isso na expressão, na palavra nacionalismo. So this is this Trumpism is the state. Trumpismo. MAGA is nationalism. Trumpismo é o Estado, MAGA é o nacionalismo. And so state nationalism becomes the sin of the United States. Então, nacionalismo estatal se torna o pecado dos Estados Unidos. So let's have a look at a definition of nationalism, and I've sent Gabriel a Vamos dar uma olhada para uma definição de nacionalismo e ela compartilhou comigo uma citação. So this is a quote by an American journalist, Sidney J. Harris. Esta é uma citação de um jornalista americano, Sidney J. Harris. First paragraph. The difference between patriotism and nationalism is that the patriot is proud of their country for what it does, and the nationalist is proud of their country no matter what it does. The first attitude creates a feeling of responsibility, but the second, a feeling of blind arrogance that leads to war. Sidney J. Harris diz: a diferença entre patriotismo e nacionalismo é que o patriota tem orgulho no seu país pelo que ele faz, e o nacionalista tem orgulho no seu país, independentemente do que ele faz. A primeira atitude cria um sentimento de responsabilidade, mas a segunda, um sentimento de arrogância cega que leva à guerra. Patriotism is proud of a country's virtues and eager to correct its deficiencies. It also acknowledges the legitimate patriotism of other countries with their own specific virtues.
The pride of nationalism, however, trumpets its country's virtues and denies its deficiencies, while it is contemptuous toward the virtues of other countries. It wants to be and proclaims itself to be the greatest. But greatness is not required of a country, only goodness is. O patriotismo orgulha-se das virtudes de um país e está ansioso por corrigir as suas deficiências. Reconhece também o patriotismo legítimo de outros países, com as suas virtudes específicas. O orgulho do nacionalismo, no entanto, alardeia as virtudes do seu país e nega as suas deficiências, ao mesmo tempo que despreza as virtudes dos outros países. Quer ser e proclama-se a si próprio o maior, mas a grandeza não é exigida de um país, só a bondade o é. So here this journalist notes the difference between patriotism and nationalism. Então, este jornalista nota a diferença entre patriotismo e nacionalismo. And you can see why nationalism would lead to uh, uh, what's it called? Unilateralism. E você pode ver aqui como o nacionalismo lida ao unilateralismo, That the country would only consider itself. onde o país só considera a si mesmo. And that what this journalist is noting is that a country is not supposed to want to be the greatest. E esse jornalista nota que um país não deveria, não é chamado dele ser o maior. The country should aim to be good. O objetivo de um país deveria ser um país bom. And when we consider that the ancient Israel was to take the goodly land or the glorious land. E se considerarmos como a Israel antiga tinha como missão tomar a terra boa ou uma terra gloriosa, It should have it also went off course when it wanted to be great and not to just be good. isso também saiu, né, do caminho quando tentaram não ser apenas bons, mas também serem grandes. So there is a big difference between being patriotic and being nationalistic. Ou seja, há uma grande diferença entre ser patriota e nacionalista. We note the death of the King of the South in 2024 with the death of Alexei Navalny. Nós notamos a morte do Rei do Sul em 2024, com a morte de Alexei Navalny. Navalny was a patriot. Navalny era um patriota. His memoir that was published after his death As suas memórias que foram publicadas após a sua morte is called Patriot. são chamadas, o título é Patriota. He did not want to make Russia great again. Ele não tinha como objetivo tornar a Rússia grande novamente. In his own words, he said he wanted to make Russia normal again. Nas suas próprias palavras, o que ele queria era tornar Rússia normal novamente. He loved his country, but recognized all its faults. Ele amava o seu país, porém também reconheceu todas as suas falhas. He recognized the kleptocracy.
Ele reconheceu a cleptocracia, the corruption, a corrupção, and knew that Russia could be much better than that. e sabia que Rússia poderia ser muito melhor que isso. As soon as he recovered from the poisoning in Germany, E assim que ele se recuperou do envenenamento na Alemanha, all he wanted to do was go home. tudo que ele queria era voltar para casa. Russia was home and he loved his country. Rússia era a sua casa e ele amava o seu país. But the king of the south uh, uh, had him murdered. Mas o rei do sul mandou matá-lo. And with that murder went the last opportunity for Russia to be to improve. E com esse assassino foi-se a última oportunidade da Rússia de poder melhorar. And Navalny's wife continues that brave work. A esposa, o viúva de Navalny, continua esse trabalho, como se diz, corajoso. But the king of the south is dead. Mas o rei do sul está morto It has lost its opportunity to be good. e perdeu a sua oportunidade de ser bom. So we want to note the difference between patriotism and nationalism, E assim que queremos saber a diferença entre patriotismo e nacionalismo, between unilateralism and globalism, entre unilateralismo e globalismo, and how these um, and how the how that tension between the two has been at the beginning of the history of the United States. e como a tensão entre esses dois aspectos tem estado aí, desde os começos dos Estados Unidos. This is the difference between the sixth and the seventh kingdom. Esta é a diferença entre o sexto e sétimos reinos. The sixth kingdom enters prophetic history in 1798. O sexto reino entra a profecia bíblica em 1798. It is a fledgling uh, young country. Fledgling, sorry. Baby. Ok, é um país bebê que está começando e cheio de vida. It's going to need to grow and mature. Precisa crescer e amadurecer. But within its borders, it's going to fight this push to be unilateral or nationalistic. Mas entre as suas próprias fronteiras vai enfrentar esse conflito de querer ser unilateral ou nacionalista. This tension not only exists in the state, it also exists in the churches. E essa tensão existe não somente no Estado, mas também nas igrejas. When we consider Revelation chapter 12, Quando nós consideramos Apocalipse capítulo 12 and the transition of the church from the old world to the new world, e a transição da igreja do antigo para o novo mundo, and that the dragon will follow the church into the new world, e como o dragão então segue, it follows whom? Pardon me? the dragon power will follow the church Uhum. into the new world. Onde o poder do dragão segue a igreja para o novo mundo. I'll read that in Revelation chapter 12. E vou ler isso em Apocalipse capítulo 12. I will read verse 16 and 17. E vamos ler os versículos 16 e 17.
Actually didn't turn my. That might be better audio. And the earth helped the woman, and the earth opened its mouth and swallowed up the flood which the dragon cast out of his mouth. And the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of a seed which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente de sua semente, os que guardam up to where? Only And 17. to the entire 17? Okay. E foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Okay, so we understand the earth is the new world, the United States. Então, nós entendemos que a Terra é o novo mundo, os Estados Unidos. We take that symbolism from Revelation 13. E esse símbolo nós tiramos de Apocalipse 13. The help that the church receives is because of the laws of the United States, the Constitution. A ajuda que a igreja recebe é devido às leis, à Constituição dos Estados Unidos. Those laws are going to prohibit church and state being combined. As leis vão proibir a união entre igreja e Estado, a combinação dos dois. The dragon power is going to follow the church into the United States. O poder dragão seguirá a igreja aos Estados Unidos And is going to have to work out a way that it can circumvent this law. e vai então precisar elaborar uma maneira para contornar esta medida, To bring about a combination of church and state. para poder efetuar uma combinação de igreja e Estado. So in our immaturity, we used to think that church meant religion. Então, em nossa falta de maturidade, pensávamos que igreja significa religião. And we've come to realize that it is a broader concept. E nós percebemos, chegamos a entender que se trata de um conceito mais amplo And can be best defined today as nationalism. e hoje pode ser definido na sua melhor maneira como sendo nacionalismo. So at the beginning of chapter 13 of Revelation, No começo do capítulo 13 de Apocalipse, John the Revelator finds himself transported to a beach. João, o revelador, se vê transportado a uma praia. And in order to understand what's going to happen in the future on the earth, E para poder entender o que acontecerá no futuro na Terra, he has to look backward and see what transpired in the sea, in the old world. ele precisa olhar para trás para entender o que aconteceu no passado, no antigo mundo. That old world is not just the papacy. Aquele antigo mundo não é somente o papado. It's Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome in its early phases. É também Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma nas suas fases iniciais. Because that is, and we might look at that actually. So to understand, we know from Ecclesiastes chapter 1 and 3 Nós sabemos de Eclesiastes, capítulo 1 e 3, that in order to be wise and understand what's going to be,
para sermos sábios e sábias e entender o que acontecerá, we have to look back and see what already has been. precisamos olhar para trás e entender o que já aconteceu. And what has been is not just the papacy, E o que já foi não é apenas, não é somente o passado, é o papado. it's all the other past kingdoms as well. Também são todos os reinos passados. So as we transition from pre 1798 to post 1798, Então, nessa transição de pré-1798 para pós-1798, the same forces are at work, temos as mesmas forças atuando, but they morph into different characters. porém elas se Change. transformam em outros caracteres, outros personagens. So one of the mistakes we made is thinking that the papacy of pre 1798 was going to be a major player post 1798. Major Player, Player. Player, ok. Um, um erro que nós cometemos foi pensar que o papado pré-1798 se tornaria eh, um ator maior pós-1798. So the principles of the papacy did come into the New World, E os princípios do papado, sim, entraram ao Novo Mundo, but in the form of who? mas na forma de quem? The daughters of Revelation 17. As filhas de Apocalipse 17. And so Adventism has remained hung up or attached to our old views of the papacy. E assim o Adventismo se apegou nessa antiga visão, antiga ideia sobre o papado. And we've had to shake that off, E nós tivemos que nos livrar daquilo, recognizing that the papacy is still a part of the problem, reconhecendo que o papado continua sendo parte do problema, but it's not the whole problem. porém não é o problema como um todo. So its representatives today we see in apostate Protestantism. Ou seja, os seus representantes nós vemos hoje em dia no protestantismo apóstata. And the Midnight Cry message showed us the history of Protestantism in the United States. E a mensagem do Clamor da Meia-Noite nos mostrou a história do protestantismo nos Estados Unidos And how there was a split in Protestantism. e como houve uma divisão entre o protestantismo. And this came about through the two great awakenings. Isso aconteceu através dos dois grandes despertamentos. And one side of Protestantism, the conservative Protestantism, decided to align itself with one political party. E um lado do protestantismo, sorry, which side? The conservative, So, right? the conservative Protestants aligned themselves with one political party in 1798. 1798, um lado dos protestantes, os conservadores, se alinharem com um lado político And promoted conspiracy theories to promote that political party. espalhando teorias de conspiração para promover aquele partido político. And the other side of Protestantism aligned itself with the opposing political party. E o outro lado do protestantismo se alinhou com o partido
político que estava em oposição daquilo. Elder Tess warned us that conspiracy theories come A anciã Tess nos advertiu que teorias de conspiração viriam when we don't recognize that the United States has been dealing with the same issues from its beginning. quando nós não reconhecemos que os Estados Unidos têm lidado com os mesmos problemas desde o começo. Not recognizing that was what brought about Adventists' fall. Não reconhecer isso foi o que trouxe a queda do Adventismo. Okay, so the issues that the United States is facing today are the same that it faced in 1798. Ou seja, os problemas que os Estados Unidos enfrentam hoje são os mesmos que enfrentaram em 1798. It's a progressive history. É uma história progressiva, em progressão. What the French Revolution did in the lead up to 1798 O que a Revolução Francesa fez no processo que levou a 1798 was bring about the separation of church and state. foi trazer a separação entre igreja e Estado. Um, just on that note, when we consider the Midnight Cry message, Apenas para notar aqui, quando nós consideramos a mensagem do clamor da meia-noite, when it was bookended by the stories of, or the line of Fatima. quando essa mensagem foi dada, ela foi encerrada com a linha e a história de Fátima, The line of the counterfeit. a linha da contrafação. That story of Fatima and the counterfeit was not to point out the papacy as a major player today. Essa história de Fátima e da contrafação não foi para apontar ao papado como um grande ator hoje em dia. One of its purposes was to give us an understanding of World War One and World War Two. Um dos seus propósitos foi mostrar a Primeira e Segunda Guerras Mundiais. So just like in the line of Adramyttium, Assim uh, como, assim como na linha de Adramítio, and how the number 273 dropped us down into the history of Pyrrhus, e assim como o número 273 nos então levou à história de Pirro, Pyrrhus was able to open up the world of the King of the South to us. onde Pirro abriu para nós o mundo acerca do Rei do Sul. So the line of the counterfeit opened up World War One and World War Two. E da mesma maneira, a linha da contrafação abriu para nós a história da Primeira e Segunda Guerras Mundiais. What it also was able to do was provide a hook to bring in Elder Jeff into the Midnight Cry message. O que também fez foi dar um gancho, né, uma oportunidade para o ancião Jeff entrar e se juntar a essa mensagem. Um, it might seem like crude symbolism. I don't mean it to sound so crude. Talvez possa parecer um simbolismo muito cru ou muito simplista, né? E não quero que seja visto assim. The Midnight Cry message needed some hook with some bait on it to get Elder Jeff interested in the Midnight Cry message. A mensagem do Clamor da Meia-Noite precisava um anzol com como que chama?
I'm thinking É, as you put out yes, a yes. fishing line and you reel them in. Just, Um just isco. missing the word. Como que chama? Um isco. Isco, muito obrigado. Precisava de um anzol com isco, né, para trazer o ancião Jeff para essa mensagem, né? Realmente como nessa ideia de você ir pescar, né? Isca, né? Um anzol com isca. Obrigado. You couldn't have the midnight cry message without a story of the papacy. Não tinha como você apresentar a mensagem do clamor da meia-noite sem uma história envolvendo o papado. And I'm not just saying this for Elder Jeff alone, but he represented a large portion of the movement. E não me refiro aqui somente ao ancião Jeff, mas ele representava uma grande porção do movimento That needed to be weaned away from their old understanding of the papacy from the Time of the End magazine. que precisava ser, como que chama, desamamentado, não? Do antigo entendimento acerca do papado, sim, acerca do papado. So it still provided an important and relevant message concerning the papacy. Então, precisou-se, né, uma mensagem importante, relevante, né, envolvendo o papado. But it was able to shift our focus onto other players in the end time. E também podendo, né, desviar então o foco, né, para outros atores importantes no tempo do fim. We would say it shifted us from right to the left side of politics. Nós diríamos que nos levou, né, do lado direito para o lado esquerda da política. We can look back at that Midnight Cry message and see a really perfect strategy. Podemos olhar para trás e contemplar e ver essa mensagem como realmente ela veio com uma estratégia perfeita. That bookended stories of Fat Aram and the counterfeit are relevant and true. Então, essas histórias, né, que encerram, né, a contrafação e Fátima, elas são relevantes e verdadeiras, That also served a purpose that we might not have thought about. mas também eh, tinham um propósito que talvez não tínhamos considerado. Our understanding of the United States and its politics has matured. A nossa compreensão acerca dos Estados Unidos e as suas políticas amadureceu. And so when we see in Revelation 17 a resurrection, it's not necessarily the papacy. Então, quando nós vemos em Apocalipse uma ressurreição, não é necessariamente o papado. The eighth kingdom of Bible prophecy is not the papacy taking over the United States or riding the beast of the United States. E o oitavo reino da profecia não é o papado tomando o controle dos Estados Unidos ou sorry, what's the last one you said? Not the papacy taking over the United States, not riding the beast? Not right, yes. The papacy is not pulling the strings Uhum. of the United States. Ou seja, não é o papado que vai montar agora essa besta, né, que vai ter as rédeas nas mãos e controlar os Estados Unidos. So back to 1798, Voltando para 1798, there's a split in Protestantism, há uma divisão no protestantismo. and one side is going to well, actually, both sides are going to align themselves with different political parties.
E ambos os lados, né, cada lado vai se alinhar com partidos políticos diferentes, distintos. So when we look at 1798, we note that the United States is now recognized on the world stage. E quando nós olhamos para 1798, nós reconhecemos, ou nós vemos como os Estados Unidos agora são reconhecidos no palco mundial, It sends its first ambassadors to Europe. onde enviam os seus primeiros embaixadores à Europa, It formalizes its Marine and Naval Corps. onde começam também a formar a sua armada, né, da Marinha, And it enacts the Alien and Sedition Acts. e onde também colocado em ação as leis, né, de estrangeiras e sedição. And all of those things are associated with its relationship to the countries of Europe. E tudo aquilo tem a ver com a sua relação que tem com os países da Europa, Notably France and Britain. especificamente França e Grã-Bretanha. We also note that the Pope was taken captive in 1798. Também notamos que o papado também foi levado a cativeiro em 1798. With that captivity and that deadly wound, the focus is shift from the papacy to the Protestants of the United States. E com esse cativeiro e a ferida mortal, o foco então muda para os protestantes dos Estados Unidos. So we've got a few more minutes left. Let's notice two passages of scripture. Temos mais alguns minutinhos. Vamos então observar duas passagens bíblicas das Escrituras. We'll go to Revelation chapter 13, verse 10. Vamos abrir Apocalipse 13, versículo 10. So Revelation 13:10. Apocalipse 13, 10. He that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. So where is here? Onde é aqui? We can place here in time. O aqui pode ser marcado em tempo. Here is Revelation 13:1. It's the beach. Aqui é Apocalipse 13, versículo 1, a praia. And the beach is 1798. E essa praia é 1798. The he that led into captivity was the papacy and has now gone into captivity. E esse alguém que leva em cativeiro é o papado, que ele agora é levado em cativeiro. The he that killed with the sword was the papacy. E aquele alguém que mata a espada é o papado. And will be killed with the sword in the next year. E será morto pela espada no ano seguinte. Revelation 13:10 is the deadly wound and death of the papacy. Apocalipse 13, versículo 10, é a ferida mortal e a morte do papado. But the verse tells us that in 1798 there are saints.
Mas o versículo também nos diz que em 1798 temos santos. and that those saints have two things. What do E they have? esses santos têm duas coisas. Quais são as coisas que têm? They have faith and patience. Tem fé e paciência. And now, if we go over to Revelation 14, verse 12, E agora, passando para Apocalipse 14, versículo 12. and where are we in history? Onde nós estamos na história aqui? So in 1798, it's the history of the first angel's message. Em 1798 se trata da história da primeira mensagem angélica. It's a message to the United States that you are to be the protector and defender of the people. É uma mensagem aos Estados Unidos da América para que sejam os protetores e defensores do povo, ou das pessoas. Where are we in Revelation 14:12? Onde nós estamos em Apocalipse 14, 12. It says, "Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus." Aí diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. So where is here? Então, onde seria este aqui? The here in chapter 13 is on the beach, 1798. O aqui em capítulo 13, 10 é naquela praia em 1798. The here in Revelation 14:12 is a future date in history. O aqui em Apocalipse 14, 12 é uma data futura, uma história futura. In context, it's the third angel's message. No contexto, se trata da terceira mensagem angelical. Now we know we can differentiate between an arrival and an empowerment of a message. Sabemos que podemos diferenciar entre a chegada e fortalecimentos de uma mensagem. So in one sense, we could say 9/11, and in another sense, we could say Sunday law. Então, em um nível, poderíamos dizer assim 11 de setembro, mas também em outro, poderíamos falar do decreto dominical. It's the warning of worshipping the beast and its image. É a advertência sobre a adoração à besta e à sua imagem. And what do we have at Revelation 14:12? E o que temos em Apocalipse 14, 12? We have saints. Santos. And what do they have at this point E, in history? e o que esses santos têm naquele momento da história? They have faith, patience, Tem and one fé e other thing, paciência e mais uma coisa: commandments. mandamentos. And so something has happened between 1798 and we may Algo, go Uhum. on, Algo aconteceu entre 1798, or we could say 1989 as well. ou poderíamos também dizer 1989. Something happens to the saints between the first angel's message and the third angel's message. Algo acontece com os santos entre a primeira e a terceira mensagens angelicais. The history of the development of the everlasting gospel A história do desenvolvimento do Evangelho eterno is the development of our understanding of the law. é o desenvolvimento da nossa compreensão da lei. If we were to go back to Millerite history and think of that as 1844, Se nós voltássemos para a história milerita e veríamos isso aqui como 1844, an understanding of God's law was developing
not only regarding slavery, but also the Sabbath. O desenvolvimento acerca da lei se desenvolveu não somente acerca do aspecto da escravidão, mas também sobre o aspecto do sábado. So, who are these saints in 1798? Então, quem são esses santos em 1798? We need to recognize that when we're talking about the United States, we're talking about Protestantism. Precisamos reconhecer que quando nós nos referimos aos Estados Unidos, nós nos referimos ao protestantismo. And if you just consider William Miller here in 1798, E considerem apenas Guilherme Miller aqui, em 1798. he's a Baptist, he's a Protestant. Ele é um batista, ele é protestante. If you asked him, are you a commandment keeper? What would he say? Se você o perguntasse, será que você é guardador de mandamentos? O que ele diria? Of course he is. Goes É to claro church que every sou. Sunday. Sim, vai à igreja todo domingo. His understanding of commandment keeping is warped. A sua compreensão sobre como guardar os mandamentos é distorcida, Whether it's the Sabbath or equality and slavery. seja acerca do sábado ou seja acerca igualdade e escravidão. The work of the everlasting gospel, we know, is a prophetic message that divides people. Sabemos que a obra do Evangelho Eterno é uma mensagem que divide pessoas. But that prophetic message is going to give an increase of knowledge on commandment keeping. Mas essa mensagem profética também dará um aumento de conhecimento sobre a guarda de mandamentos. And we had to remove our blinkers regarding commandments. E nós tínhamos que remover as nossas, eu não sei como que chama essa palavra, que se coloca nos olhos do cavalo, em, sorry, the blinkers in order to? Blinkers, we had blinkers on regarding our understanding of the commandment keeping. As falas. E tola, parece que colocarão aqui, né, com respeito à guarda dos mandamentos. Nós tínhamos isso nos olhos, né, que para não olhar para a esquerda nem para a direita. And see that it's broader than just Sabbath keeping. E bitolas, né, e vimos que é mais amplo do que apenas a guarda do sábado. It's not just the four, but there's a focus on the six. É, Not, não not é just the sobre. first four commandments, sorry. Would you repeat that? Sorry. So we had blinkers on regarding the commandments. All we saw was the Sabbath. Então, nós tínhamos, aqui diz antolhos, não? E estávamos muito focados na questão do sábado. We take those blinkers off and we see commandment keeping is much broader than that. Nós removemos esses antolhos ou bitolas e vimos que guardar mandamentos é muito mais amplo que apenas guardar o sábado. The Midnight Cry message highlighted that slavery was the issue in Millerite time. A mensagem do clamor da meia-noite ressaltou que escravidão foi o problema na história dos mileritas. Even though the Sabbath is still coming to people's understanding. Mesmo sabendo que a questão do sábado começa a ser compreendida pelas pessoas. So if we were to think of this as 1989 and our Sunday law testing period, Então, se nós observássemos isso aqui como sendo 1989 e nosso período de teste de decreto dominical, and that we
thought we were commandment keepers in 1989. E nós achávamos que éramos guardadores dos mandamentos em 1989. We went to church every Saturday. Nós íamos à igreja cada sábado, Sundown to sundown and all the rest. pôr do sol a pôr do sol e as outras coisas também. We've had to realize that commandment keeping is much broader than that. Nós chegamos a entender que guardar mandamentos é muito mais amplo do que isso. That in a sense, our Sabbath keeping was insular or even selfish. Que a nossa forma de guardar mandamentos era egoísta, Without an understanding of equality. sem uma compreensão de igualdade. So, even so, um, on a national level, Mesmo num nível nacional, we've had to change from believing that globalism was evil nós tínhamos que mudar de uma crença do globalismo sendo algo mal, to understanding um, how um, how selfish unilateralism is. para uma compreensão de qual egoísta é o unilateralismo. And that globalism really represents loving your neighbor E as yourself. que globalismo realmente representa o conceito de amar ao seu próximo como a si mesmo. So internally, we've recognized the importance of equality. Então, internamente, reconhecemos os ensinos de igualdade. Externally, we need to understand the importance of globalism. Externamente, precisamos entender a importância do globalismo. That we have gone, our understanding of commandment keeping has developed through the Que a work of the nossa, everlasting gospel. que a nossa compreensão de como guardar mandamentos se desenvolveu através da obra do Evangelho Eterno. The work of MAGA writing Trumpism O trabalho, a obra do Maga montando o trompismo, the arrival of that image or beast in July last year a chegada desta imagem ou desta besta em julho ano passado represents the shipwreck of the United States uh, represents the shipwreck of the United States representa o naufrágio dos Estados Unidos, in fully embracing unilateralism. ahm, abraçando completamente o unilateralismo, At the expense of all the other countries of the world. às custas de todos os outros países do mundo. So I've run out of time for this first session. Para esse primeiro estudo, acabou o meu tempo. So we might springboard from that your Sabbath morning. E assim continuaremos no sábado, amanhã, né, de manhã. So what we've done is we've looked at the symbols that represent church and state in our time. Então, o que fizemos foi, nós olhamos para o símbolo, né, que representa a igreja e Estado em nosso tempo, That MAGA, the ideology of make America white and male again,
que MAGA, né, essa ideologia de tornar a América branca e masculina novamente, is began riding that beast começou a montar a besta, that is Trumpism or the dragon or the que new é, Republican Party. que é o trumpismo, ehm, ou o dragão, ou o novo Partido Republicano. And the warning is that they will now drink of the wine of the wrath of God's fornication. Oh, sorry, of their fornication. E a advertência é que agora irão beber da ira de Deus pela sua fornicação. We are in the history of the third angel's message. Nós estamos na história da terceira mensagem angélica. That wrath will be brought about because of the consequences of state nationalism. E essa ira virá em consequência ao nacionalismo estatal. So I'll now close in prayer. Eu vou encerrar com oração agora. We'll have another session in the morning. É, teremos outro estudo, outra sessão amanhã de manhã. And if you have any questions or comments to make regarding that, we'll bring them back for the morning. Write them down. E se tiverem qualquer comentário ou perguntas, por favor, anotem e vamos trazer isso para o nosso próximo estudo amanhã. Our loving God in heaven, we thank you for leading us on gently. Querido Deus de amor, agradecemos por nos guiar de forma tão suave e gentil. We were warned that we had much to learn and much, much more to unlearn. Temos muito que aprender, mas muito mais que desaprender. Pray that you would grant our family in Brazil a good night's sleep. Eu oro que possas dar uma boa noite de descanso à nossa família no Brasil And that the remainder of the Sabbath would be a blessing. e que o restante do sábado seja uma bênção. Keep us safe till we meet again. We ask in Jesus' name. Amen. Nos guarde em segurança até que nos reencontramos novamente. Ora em nome de Jesus. Amém.